Olá, boa noite, gente. Mais uma mentoria, né? Eu sou a professora Marina, temos a Andréa que está aqui, daqui a pouco a Andresa entra. Hoje a gente comemora o Dia ou Mundial da Educação, né, gente? Uma data muito importante que a partir de 2000 a gente tem duas datas agora, né? Dia 24 de janeiro, que é Dia Internacional, e o dia 28 de abril, a partir de um fórum que teve em 2000, as Nações Unidas, na ONU, né, com 180 países, líderes de países, conseguiu uma nova data, porque estava muito preocupada com a educação, né, em alguns países. E a gente tem uma data também importante, que é a fundadora do grupo, a Andresa Fonseca. Hoje é o aniversário dela. A pessoa que fundou esse grupo maravilhoso, que o professor ajudou, outro professor, né? Então, a gente somos a mentora, eu, Andréia e Andresa, né? Hoje a gente está com a mentoria rotação por estação, que vai ser pela nossa convidada Rose, né? Andréia, quer falar alguma coisa antes de eu apresentar? Fale. Você está educada hoje, Marina? Estou gostando de ver. Boa noite, pessoal. Eu, eu sou a Andréa Félix, estou aqui no Rio de Janeiro. Marina está ali em Manaus, bem pertinho, né? Bem pertinho. E nós somos educadoras Google e a gente sempre quer deixar o convite para você para se tornar um educador Google e principalmente um líder GG, que é o Grupo de Educadores Google. E, André, o que eu ganho com isso? É remunerado? Tem salário? Olha, gente, eu vou te dizer que o que a gente ganha? Dinheiro nenhum consegue pagar. Porque o volume de aprendizagem que a gente tem, o volume de encontros, de oportunidades é tão imenso que dinheiro nenhum é capaz de fazer isso aí. Tanto que, olha só, pessoal, que barato. O GEG me deu de presente Marina. Tem dinheiro que pague isso? Não tem, não é verdade? Então, fica aqui o convite para vocês tornarem-se aí educadores de Google. Eu estou como embaixadora do Canva no Brasil, sou trainer da plataforma Quizzes e também do TikTok aí com a ferramenta do CapCut, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos à Casa do Professor Brasileiro. Rose, Marina, mais alguma coisa, querida? Abre o microfone, Marina. Marina, abre o microfone. Vou apresentar a Rose com muito orgulho, né? Campinense, paraibana, minha conterrânea, com esse sotaque maravilhoso, né, Andréa? Que eu não deixei, adoro. Fala um pouquinho alto, não? Ela fala menos alto que eu, ela não fala alto, não. Eu falo, né? Então, ela veio aqui. Eu conheci ela no grupo aí do Povi. Achei lindas as rotações que ela mandou dos alunos, bem empolgada e todo mundo. Aí eu peguei, convidei, né? Que a gente não pode deixar escapar, gente. Pessoas assim, ai, não pode. Os professores ficam loucos com novidade, quer novidade. Então, eu fui logo no direct dela. Era quem? Uma conterrânea. Aí foi mais fácil, né? Então, a Rose, eu não vou lhe apresentar, não, Rose. Você vai se apresentar. Aqui. Também é uma certificada Google, viu? Ela também. Né? Rose, faça a sua apresentação. Melhor do que eu. Tá? Oi, gente, boa noite. Primeiro eu queria agradecer, né, o convite. Estou muito grata pelo convite e espero contribuir, colaborar com esse grupo que é tão importante, né, de troca de educadores. Eu trabalho na área da educação, né, leciono já há 20 anos. Já trabalhei com educação infantil, fundamental anos iniciais, fundamental anos finais e formação de professores também. Então, estou trazendo aqui hoje para o pessoal do grupo, né, para essa comunidade, algumas ideias, algumas possibilidades de rotação por estação. Vou tentar ser prática, vou tentar trazer menos teoria e mais prática para a gente, né, que a gente necessita muito disso,
Então, trazendo tanto um relato de experiência, de possibilidades do que foi trabalhado na minha sala de aula, tá? 2 práticas que foram trabalhadas na minha sala de aula, como também algumas ideias que eu desenhei e que vou colocar em prática também, mas aí eu já trago para quem quiser praticar, no caso, essa metodologia, que é muito importante, né? É muito importante porque traz uma nova função para a gente que é professor e uma nova função para o aluno também. Então, a gente se torna, nesse processo, um mediador, a gente tem a possibilidade de se aproximar mais, de fazer um trabalho mais personalizado, e o aluno tem mais vez e voz e é mais ativo nesse processo, né? Então, eu vou apresentar aqui agora para vocês um pouco desse trabalho que foi realizado, tá? E eu coloquei assim, pessoal, simplificando a metodologia rotação por estações. Por que foi que, no caso, eu escolhi esse título e eu coloquei esse título para a gente trabalhar hoje? Porque, às vezes, a gente vê na teoria, né, é tão complexo, uma coisa que parece ser tão complexa, quando, na verdade, não é. Quando a gente começa a trabalhar, quando a gente se aventura nesse universo, a gente vai praticando, a gente vai vendo que não é complexo, na verdade, não é complexo. E mesmo que fosse, a gente, como professor, tem a missão de simplificar isso aí, né? Então, a minha missão hoje aqui, a nossa missão, né, enquanto comunidade, é exatamente simplificar isso aí, o que é a rotação por estações e quais as possibilidades que a gente pode trabalhar. Como referencial teórico, né, os livros que eu me embasei foi principalmente o Ensino Híbrido, de Lilian Bassic, né, junto com outros colaboradores, como o Fernando e Adolfo. Metodologias ativas de João Matá, que, embora não traga tão detalhadamente como Lilian Bassic traz a rotação, mas ele dá umas ideias legais, inclusive para a gente trabalhar com as rotações, e o Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, que traz algumas reflexões também, até porque esse é o tipo de metodologia que, para a gente aplicar, a gente precisa estar com a mente aberta, a gente precisa ter a consciência dessa mudança de papel, né, que a gente deve ter enquanto professor, que a gente deve inserir nas nossas aulas, as possibilidades de trazer uma educação mais transformadora, né? Então, esses livros, para mim, foram, assim, essenciais para a mudança de algumas práticas minhas. E aí a gente traz, né? O rotação está dentro de quê? Dentro do ensino híbrido. E o ensino híbrido, o grande foco de trabalho do ensino híbrido, como o nome diz, é o híbrido misturado, né? É algo misturado. Então, é trazer o online e o offline numa mesma situação, no mesmo momento, através de grupos que são formados na sala de aula ou em outros espaços. O rotação por estações está dentro do modelo de rotação, mas aí existem outros estilos de ensino híbrido, né? Nosso foco hoje aqui é rotação por estações. E a rotação é isso aí que a gente acabou de ver, né? É uma modalidade de ensino híbrido que mistura offline com online, então eu tenho as atividades que é com recurso digital, mas também tem outras que não são, né? Com livro, com papel, com algum jogo que a gente possa manusear. Tá? As tarefas elas precisam ser distintas e precisa estar proporcionando essa interação entre os alunos, mas também em alguns grupos esse aluno precisa fazer alguma atividade também sozinho. Então, embora se valorize muito a colaboração, a gente tem sempre alguma estação onde o aluno trabalha sozinho, né? Esses grupos são formados na sala e não podem ter dependência um do outro. Então, eles precisam ser estações totalmente independentes, para que o aluno que começou na estação 1, ele não tenha que ter um domínio da estação 2, de outra estação, para poder realizar o seu trabalho, né? Então, são atividades
totalmente independentes, mas que, no fim, tem um objetivo geral, né? Tem aquele mesmo objetivo, a aula precisa ter o mesmo objetivo. O que é que eu quero dessa aula? Eu quero que meus alunos melhorem em divisão, eu quero que meus alunos entendam melhor a multiplicação, entendam melhor a questão a importância de redução do lixo no mundo. Então, assim, precisa ter um objetivo geral, antes de tudo, para poder as estações apresentarem atividades que, ao final, a gente atinja aquele objetivo, né? Como eu falei também, vai ter instrução online, instrução com o professor e atividades colaborativas. Então, em alguma estação, o professor pode estar, sim, lá, fazendo um trabalho mais instrucional, não tem problema nenhum, mas esse professor também ele pode estar circulando, ele pode estar dando assistência a um grupo em que a atividade seja um pouquinho mais desafiadora, ou ele pode acompanhar um grupo que tenha mais dificuldade, que tenha apresentado alguma dificuldade, né, no processo de aprendizagem. Antes da gente elaborar uma aula, né, voltada para essa metodologia, a gente precisa levar em consideração o planejamento. Então, como preza o planejamento reverso, primeiro, o que é que eu vou querer trabalhar? Qual é a habilidade central, competência que eu vou precisar trabalhar e que eu quero trabalhar nessa aula? Então, isso aí tem que estar muito claro para poder a gente fazer esse planejamento. Mas aí também tem algumas etapas que a gente precisa levar em consideração, né? Então, primeiro, a gente precisa selecionar essas habilidades que a gente precisa trabalhar. A gente precisa providenciar o material necessário, não dá para a gente começar uma rotação por estações, ou nenhuma outra aula, claro, buscando o material na hora, né? Não se planejando de maneira adequada, então a gente vai perdendo, se perde nessa gestão do tempo, se perde na organização. Então, providenciar o material necessário é fundamental, que esse material esteja todo prontinho, de acordo com as atividades que foram planejadas. A gente precisa também pensar que esse aluno ele precisa entender o que é a rotação por estações. Se você vai trabalhar a primeira vez, né, ele precisa entender o que é a rotação, como é que ela funciona, e depois que você começar a aplicar, mesmo o aluno conhecendo a metodologia, mas é preciso que fique muito claro para esse aluno o que vai acontecer em cada estação. Isso aí você precisa fazer só no dia? Não, você pode fazer anteriormente, um dia antes, na semana anterior, e conversando com os alunos, e se não for possível, que isso seja explicado no início da aula, né? Mais adiante a gente vai conversar, inclusive, sobre um roteirozinho que pode ser disponibilizado para cada estação. Uma coisa também aí, pronto. A distribuição de orientação impressa, gente, seria o quê? Tá, todo mundo já sabe o que é a rotação, para que as coisas funcionem direitinho. O professor explicou o que vai acontecer em cada estação, ou ele não explicou, dependendo da faixa etária, dependendo do tipo de atividade. Agora, às vezes é uma atividade tão simples que basta o professor colocar, pessoal, a instrução está em cada grupo. Como? Realizar a atividade do livro, página tal. Realizar o jogo tal. Então, às vezes é muito simples, então o professor só precisa o quê? Distribuir em cada estação essas orientações. E às vezes não, às vezes é preciso que, de fato, seja todo aquele trabalho mais detalhado. Outra coisa também que o professor precisa pensar em qual estação ele vai ficar, ou em qual é o grupo que ele vai acompanhar. Vai ter momento que ele vai precisar, como eu falei agora há pouco, né? Vai ter momento que ele vai precisar estar numa estação fixa, e vai ter momento que não, que ele precisa acompanhar um determinado grupo. E aí, nesse momento, é importante porque a gente personaliza mais. Por exemplo, eu estava com um grupo com muita dificuldade em divisão, então eu foquei muito nesse grupo e fui acompanhando eles, e naquele momento que eles precisavam resolver algumas divisões, eu fiquei junto e fui fazendo a mediação. Mais uma coisa que a gente precisa pensar, né, e que Lília Bacic, ela traz isso no livro também,
que tipo de avaliação a gente vai fazer ao final. Então, quando a gente pensa numa avaliação, a gente não está pensando propriamente dita naquela avaliação na folhinha, com as perguntas. Pode ser isso também? Pode. Mas a gente pensa muito também numa roda de conversa, é uma avaliação. Então, eu procuro sempre fazer, quando eu realizo a rotação, uma roda de conversa, eu escuto eles, eu vou fazendo as minhas anotações em relação às dificuldades que eles encontraram em cada estação. Então, são formas de avaliar, né? E aí, alguns professores perguntam, né, como organizar a sala. Então, existem várias formas de se organizar a sala, a gente sempre pensando em como foi que eu dividi a turma, quantos grupos, de quantas pessoas. Às vezes acontece de um grupo, né, ter ficado com 5 pessoas, porque deu um número que não deu para fazer o número fechadinho. Aí deu um grupo, já aconteceu inclusive comigo, um grupo ficou com 5, outro grupo ficou, o restante dos grupos ficaram com 4 alunos. Então, esses 5, como é que a gente vai dispor as cadeiras? Porque vai ter cadeira para ficar grupos de 5 ou não? Ou esse aluno a gente vai ter que estar levando a cadeira para esse lugar que ele for indo, né? Então, a gente precisa pensar na disposição das carteiras, de acordo com o número de alunos, o número de grupos que a gente tem e a proposta da atividade. Então, pode algum grupo ser circular? Pode. Pode ser grupos de 3, fileiras de 3 em cada? Pode. Pode ser grupo de 6 pessoas? Pode. Uma coisa que a minha experiência, no caso, que eu já tive, né? Pode ser que para alguém tenha dado certo, mas uma coisa que eu percebo é que grupos grandes não rendem muito. Então, assim, foi uma coisa que, dependendo da estação, eles se dispersam muito quando o grupo é grande. Então, geralmente, eu gosto de ir no máximo 5 pessoas, tá? Mas isso aí depende muito, né? Então, agora eu vou apresentar para vocês uma das primeiras rotações que eu realizei, né? Meu objetivo, a gente já tinha trabalhado as 4 operações, no 5º ano, né? E aí eu queria o quê? Eu queria dar uma intensificada, eu queria dar umas revisadas e tal. A gente estava, inclusive, indo para um processo de avaliação global, e eu queria que a gente circulasse por essas operações que foram trabalhadas e dando assistência a, de fato, quem estava realmente precisando, né? E aí, isso baseado, claro, eu sei que eles estavam precisando, porque eu fui avaliando eles no decorrer do processo, não é? Aí a gente sabe mais ou menos quais as habilidades, o que é que eu preciso focar mais aqui nas estações, o que é que não precisa colocar aqui, que tá legal, já deu, eles já consolidaram direitinho a habilidade, né? Então, e aí, o que foi que aconteceu? Eu dividi essa estação aqui que eu vou apresentar para vocês, eu dividi em 6 estações essa aula. A estação 1 trabalhou com atividade no livro, a 2 uma atividade online, a gente tem a Matific, né, que é uma plataforma gamificada de matemática, então muito legal, e eles gostam muito, e ela trabalha muitas habilidades importantes. Então, a gente trabalhou na estação 2, né, com o online. Na 3 foi criação de situações problema, então eles teriam que criar situações. Na 4, uma trilha do resto, que é um jogo de divisão. A 5ª estação foi um jogo que se chama Abelhudo, e se refere às 4 operações. E a 6ª, um desafio da multiplicação no mini quadro, que eles amam escrever em quadro, né? E aí tinha uns mini quadros com os canetões e eles iam desafiando o colega, montavam a multiplicação e o colega precisava resolver. Então, tá aqui a primeira estação, atividade no livro, e aí eu já deixei as páginas certinho. Nesse dia aí, eu nem trabalhei com roteiro na mesa. O que é que eu fiz? Eu preparei eles previamente, né, sobre todas as 6 atividades e coloquei no quadro. Coloquei no quadro as 6, o que seriam as 6 atividades. Aí eles sempre consultavam e deu super certo nessa daí, tá, gente? Aí, essa daqui tinha atividade no livro, né? A atividade era uma retomada, o livro trazia uma revisão das 4 operações. Essa estação aí, eles estão trabalhando online com Chromebook. Rose, deixa eu só interromper você um pouquinho para falar com os professores
que ela está colocando as fotos dos alunos, mas está tudo autorizada pela escola e pelos pais. E isso é Sim. uma parte muito importante que o professor tem que ter cuidado com isso. Ela passou mais 15 dias para tentar resolver isso, né, Rosé? Isso é importante. Foi sim, foi Parte, sim. muito Eu procurei a importante. direção para autorizar, tá? E aí entraram em contato com cada pai e autorizaram que a gente apresentasse as imagens. Então, essa estação foi online, gente. Ela tinha uma atividade referente também, tá? As 4 operações. A estação 3 foi a de situações e problemas. Então, eles tinham algumas frases como dicas e eles precisavam, baseado naquela frase, elaborar uma situação, problema, para os colegas resolverem, né? A estação 4 foi a trilha do resto. A trilha do resto é um jogo de divisão. Eu foquei muito nas de divisão porque eles estavam precisando trabalhar melhor, tá? Elas. E aí, a quinta estação foi um jogo abelhudo, 4 operações também, é um jogo que consta no livro deles. É importante a gente falar nisso aí também, gente, que nem sempre a gente vai precisar trazer só em todas as estações, só uma coisa que está totalmente fora do livro, fora do planejamento, e não é. Então, o que a gente puder trazer também, que seja interessante, do próprio livro deles, propostas do livro, que a gente sabe que a gente precisa cumprir um currículo, a gente precisa cumprir, ainda existe isso, né? A gente precisa cumprir de cabo a rabo muitas vezes um livro, então a gente joga as próprias atividades deles, que a gente considera interessante, a gente elabora uma estação, por exemplo, né? Essa sexta foi a da lousa, acho que não está dando nem para ver a lousinha direito, mas é uma lousa pequenininha, e é aquela que eu falei para vocês, que eles desafiam os colegas, tá? Elaboram uma multiplicação e o colega precisa resolver. Eles podem usar a calculadora para. Por que é que eu liberei, nesse caso, a calculadora para quem vai conferir? Quem vai fazer, não. Para quem vai conferir, para que o cálculo, a conferência seja mais rápida, já que a gente está rotacionando e só tem o quê? 20 minutos em cada estação. Essa que eu acabei de apresentar para vocês foi uma rotação numa aula de matemática, tá? Para trabalhar as 4 operações. Outra que eu elaborei, outra rotação que eu elaborei para o nosso planejamento, foi envolvendo todas as disciplinas. Então, também com 6 estações, e aí em geografia eles estavam trabalhando estados brasileiros, então eles tinham um mapa e eles precisavam colocar cada sigla do estado no lugar certo. Na estação 2, uma atividade na plataforma Matific também, referente às 4 operações. Na estação 3, Ciências da Natureza, nós fizemos uma revisão sobre o sistema solar, que foi uma atividade no caderno, tá? Então, eles precisavam responder algumas questões que estavam postas lá para ele na estação. Na estação 4, eles precisavam elaborar um mapa mental referente ao assunto que eles estavam estudando de história naquele momento. Na 5, língua portuguesa, eles estavam trabalhando com conto popular, então eles receberam, cada um, né, do grupo recebeu um conto, o mesmo conto todos recebiam, e eles iriam elaborar perguntas referentes àquele conto, e essa atividade seria reaproveitada dentro da própria sala de aula, tá? Em outro momento. Então, eles precisavam ler e elaborar perguntas sobre o conto. E a sexta estação dessa daí, que envolvia todas as disciplinas, era um ditado de palavras com o vocabulário que eles estavam estudando no momento, utilizando as mini-lousas. Então, o colega vai lá, os colegas, né? Eram 4 alunos, dupla e outra dupla na frente deles. Então, essa dupla consultava o livro, escolhia uma palavra e falava, e a outra dupla tinha que escrever a palavra corretamente em inglês, tá? Eu trouxe também outras possibilidades, além dessas outras que eu pratiquei recentemente, né? Outras possibilidades, inclusive, que eu vou fazer na minha sala de aula. Pessoal, alguma questão, alguma pergunta até aí?
Podem fazer, gente. Levantar a mão ou colocar no chat, pode fazer à vontade. Qualquer questionamento, pode falar aí. Se eu souber, eu Olá, respondo. Se não souber, a pode gente falar, precisa. Alexandre. Pode abrir Oi, seu microfone. boa noite, tudo bom? Eu falo Boa aqui noite. do Rio Grande do Sul, Palmeira das Missões. Tá? Eu sou mestrando da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, e o meu trabalho, a minha pesquisa é sobre rotações por estações e sala de aula invertida. Então, quando eu olhei no grupo, né, me interessei, né, eu estava preocupado que eu não tinha recebido o link, então fui eu que pedi no grupo lá. A minha pergunta é assim, eu tenho turmas de 33, 34 alunos, né? Então, como tu falaste antes que o grupo grande não é proveitoso dentro de uma estação. E eu estava pensando comigo, tentei achar artigos, livros que falem sobre a divisão dos grupos, e eu pensei assim, o que eu poderia fazer? Também não sei se é correto também a situação, de dividi-los em 8 estações, mas 4 iguais. Isso. Sim, Isso? sim, Perfeito. sim. Ah, Dentro da mesma sala, por exemplo, eu já fiz 2 estações com 6, duas. Já pratiquei a rotação com 6 grupos. Aí você tem que elaborar mais atividade, é mais trabalhoso, mas o que é que a gente poderia fazer? Naquela organização da sala de aula mesmo, você poderia dividir a turma, certo? Por exemplo, de grupos de 5 pessoas em cada, e você fazer a mesma estação aqui, ó. Esse grupo com 4 pessoas, a estação 1, e do outro lado o grupo com a estação 1 também. Então, eles vão rotacionar lado direito e lado esquerdo, vão rotacionar do mesmo jeito. Você faria, por exemplo, 3 grupos, 4 grupos. E assim também, essa questão da quantidade de alunos, é como eu falei, vai muito da atividade, do grau de amadurecimento dos alunos, embora até em faculdade eu já vi grupos grandes que não rendia muito. Então, assim, essa questão dos grupos é uma questão que eu, pela experiência que eu tive até agora, eu não gosto de grupos muito grandes. Eu não acho que os alunos renderam muito. Mas aí pode fazer como você disse. Pode ter, ó, estação 1 aqui, estação 1 aqui, estação 2, estação 3. Então, essa turma desse lado direito, essa turma rotaciona até a estação 4, igual a outra do lado esquerdo vai rotacionar até a rotação 4 também. Entendeu? Eles circulam desse lado direito só entre essas e esses outros aqui entre elas. Eu trabalhei com 33 alunos, com 32, com 30 alunos, trabalhei com 25 alunos já. Eu não sei se eu respondi direitinho. não, sim, respondeu sim. Essa era a minha dúvida, porque eu não achei nada escrito assim, com alguém que tivesse publicado alguma coisa, né, de duplicar as estações. Pode sim. E Então, outra coisa, gente, Alexandre, oi. como a Rose colocou agora ali, português, matemática, tal, você pode também trabalhar com os colegas. Nós podemos trabalhar com os nossos colegas. Sim. Trazer também inglês, música, né? Por que não? E trabalhar aí a interdisciplinaridade. Olha aí, de repente fazer uma avaliação aí com todas as disciplinas ali dentro, ó. Aplicamos todas as avaliações, o aluno foi avaliado ali de forma quantitativa e qualitativa, porque ali ele vai ter que aplicar os valores, ele vai ter que aplicar colaboração, compartilhar, que mais, gente? A participação no grupo, a gente vai estar trabalhando ali o social do aluno, porque eles vieram sem isso. Eles perderam completamente a vivência da sala de aula, né? As palavrinhas mágicas, que até com o meu 5º ano eu fico brincando. O pessoal se esqueceram as palavrinhas mágicas. E aí a gente vai, no início, vai dar um problemão, né, Rose? Eu Mas ia logo, falar disso agora. É mas isso logo aí. eles mesmos vão se arrumar nas próximas estações. E é muito, muito legal isso aí. Era só uma dica. Olha só, Marina tocou até num ponto bem importante, porque muitas vezes a gente deixa de aplicar uma metodologia com receio, vai dar certo, não vai dar certo. Eu fui uma pessoa, eu fui assim, com rotação. Às vezes eu
fica nesse questionamento se vai dar certo ou não, se vai ter algum problema, e tudo bem, e vai dar problema sim. Eu já me deparei com um aluno que não se encaixava no grupo, era todo mundo trabalhando e aquele aluno querendo se isolar, eu tinha que estar lá fazendo a mediação. E aí a gente precisa ir aplicando sem medo de errar, porque a escola é um laboratório disso mesmo, é a gente tentar, a gente testar, principalmente isso que está surgindo de novo agora, né? O que não é prejudicial ao meu aluno, o que não vai trazer um dano para o meu aluno, não tem problema nenhum de eu testar. Até as coisas que dão erradas é uma possibilidade, porque eu já vi um aluno se isolar e a gente vai fazer aquele trabalho, né, socioemocional, conhecer o que é, por que é que ele está daquela forma, por que ele está reagindo daquela maneira, o que está incomodando ele, e de repente a própria criança na nossa conversa vai percebendo que, peraí, eu estou criando um problema aqui que tem solução, que eu posso conversar com meus colegas. Então, é isso, tá? Os problemas vão surgir quando a gente começa a trabalhar. A gente vai vendo, vai ter atividade que a gente vai dizer, Neita, essa atividade não ficou legal, essa atividade não atingiu o objetivo que eu queria, não foi legal essa atividade aqui. E aí a gente vai fazendo os ajustes, mas a gente só consegue fazer isso se for realmente praticando, tá? Então, aí, gente, eu trouxe outras possibilidades, como eu falei para vocês, outras ideias, outras possibilidades. E a primeira que eu coloquei lá, que eu estava desenhando, né, para mim, inclusive eu vou colocar um link no final aqui da nossa live, e quem responder ao link, tá? É um feedback sobre essa nossa apresentação. Quem responder, eu vou estar coletando esses e-mails, e eu vou enviar o desenho daqui de duas rotações, o das emoções, né, as habilidades socioemocionais, e o rotação para trabalhar com a tabuada, tá? Então, eu peço que todo mundo responda, todos. Mas, quem responder e se interessar pelo material, eu vou mandar depois em PDF o desenho dessas duas rotações, tá? Então, bora lá. Então, quais foram as outras possibilidades que eu pensei e desenhei para trabalhar com meus alunos, né? O rotação para trabalhar habilidades socioemocionais. Então, essa rotação aí, eu elaborei com 5 questões. Ela pode ser menor? Pode sim. Inclusive, ela pode ser, como o colega falou, ela pode ter só 3 estações e rotacionar, que esse grupo rotaciona do lado direito, esse grupo aqui do lado esquerdo, sem problema nenhum. O que é que eu pensei para trabalhar, no caso, quais as habilidades, quais as atividades para se trabalhar nessa rotação socioemocional? Uma atividade relacionada ao reconhecimento das emoções, né? Tem muita gente, adulto, criança, que não reconhece. Eu estou com raiva, eu estou me sentindo, como é que eu estou me sentindo, por que eu estou me sentindo assim? Então, eu encontrei até um joguinho, uma roleta da emoção. Que emoção é essa? Que emoção eu estou sentindo? No Wordwall, né? Naquela plataforma que tem muita atividade já prontinha. E também a gente pode criar algumas lá também. Para o grupo 2, a rotação 2, eu pensei numa trilha de autoconhecimento. Essa trilha, gente, eu vou até mandar nesse material a quem responder lá o formulário. Essa trilha, ela tem na internet, e é uma trilha que tem umas questões bem interessantes também para trabalhar o autoconhecimento, né? Algumas perguntas, o aluno joga o dado, é uma trilha, né? Se joga como se joga uma trilha, o aluno joga o dado e na questão que sair, ele vai responder aquilo lá que está pedindo. Então, tenho medo de quê? Aí ele vai dizer para os colegas que ele está jogando de que é que ele tem medo. Pode cair numa casa, que lugar me acalma, o que me acalma. Então, essa trilha é bem interessante, tá? Eu até salvei ela e desenhei ela para trabalhar essa rotação. A terceira possibilidade, a terceira rotação para essa possibilidade 1, seria trabalhar a mãozinha do autocontrole. É uma mãozinha que os psicólogos geralmente trabalham e que fala 5 dicas, 5 estratégias para acalmar a raiva, aquele momento que a gente está bem enfurecido, o que fazer. Então, muitas vezes, as crianças elas não têm nem repertório de como agir nesses momentos. Para uns é fácil, parece que já nasce sabendo se autocontrolar.
e para outros não, eles precisam de repertório, precisam ser mediados para poder agir de maneira correta em relação às emoções. Então, essa mãozinha do autocontrole traz 5 dicas que a gente, no caso, entregaria para eles, tá? 5 dicas de controle de raiva. Eles vão ler, discutir entre eles, e depois eles vão elaborar outras dicas do que eles fazem, quais estratégias eles utilizam para se acalmar. Então, eles não só estão vendo essas dicas que estão prontas, mas eles também vão se colocar, né? Vão agir de maneira ativa. E eu, o que é que eu faço? Então, o grupo vai precisar fazer uma listinha de o que fazer para se acalmar. Na rotação 4, seria a construção de um emocionário. O emocionário, gente, é aquela folhinha que tem as carinhas e que eles vão colocando com um marcador como eles estão se sentindo naquele dia, naquele momento. Inclusive, eu estou trabalhando com minha turma, todos os dias quando eles chegam, eu peço para eles colocarem em cima da mesa o emocionário, e eles vão dizendo como estão se sentindo, pela carinha que eles marcaram lá. Nesse caso aqui, eles constroem a carinha. A gente dá os círculos já, né? E eles vão construir o emocionário deles, tá? E a quinta possibilidade aí seria eles escreverem um texto sobre ele, que no caso aí é uma atividade individual, como a rotação deve ter, né? Pelo menos uma estação onde eles trabalham de maneira individual também. Então, eles iriam escrever um textinho falando quem sou eu, o que é que eu penso, do que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, né? Seria uma possibilidade. Alguma questão, alguma pergunta sobre essa rotação das habilidades socioemocionais? Tem sim, Rose. Inclusive, Marcileia, se você quiser abrir o microfone, fica à vontade, tá? Marcileia colocou aqui para a gente o seguinte: vocês vão disponibilizar um modelo de planejamento de alguma atividade realizada com essa metodologia? Sim, aí no caso são os desenhos, né? Os desenhos desenhos da aula que a pessoa vai receber ao responder o formulário. Eu não vou poder fazer isso para vocês da entrega hoje, porque eu vou selecionar, eu vou ver direitinho os e-mails, tá? Mas em breve, o mais rápido possível que eu puder, até segunda-feira, provavelmente, eu já disponibilizo, tá certo? O desenho das aulas. Tá, André, no Padlet já tem 2 sobre rotação. Que eu vou não, estar eu sei, estudando. amor. É porque, como ela perguntou sobre a mentoria, certo. aí é até bom que agora você completa aí falando do Padlet, que está lá no nosso grupo. Né? Nosso final, né? Outra coisa, a Silmara disse aqui, né? Quando você e o Alexandre falou sobre rotação, ela disse que poderia também, precisa ter um tempo maior de aula para elaborar melhor essas estações, entendeu? Porque Sim, às vezes a gente pensa que pode ser uma aula, 2 aulas, mas não dá, gente. Vai depender muito da turma, no começo vai ser difícil, né? Então, A gente tem que pensar, na verdade, quando a gente elabora uma rotação, né, por estações, a gente precisa realmente pensar em tudo isso. A gente vai pensar no tempo, as atividades precisam ser de acordo com esse tempo, a quantidade de estações precisam ser de acordo com esse tempo. Por exemplo, uma rotação com 6 atividades, né? 6 grupos, eu não posso fazer numa aula apenas de 50 minutos. Eu não faço. Então, geralmente, com 6 atividades, eu faço o quê? 2 aulas. Ah, mas aí, Rose, não deu, houve uma interrupção, um imprevisto, um problema, e não deu para terminar. Já aconteceu comigo. O que é que eu fiz? Tomei nota de quem parou em qual estação e continuei na próxima aula sem problema. Quem parou na estação 5, o pessoal se dirige à estação 5. Então, eles mesmos, a gente vai pedindo, sinalizando, ó, preste atenção, qual estação vocês passaram. Vocês concluíram, né? E aí, quando eu voltei para retomar a atividade, a gente conseguiu fazer legal. Então, por exemplo, professores do ensino fundamental anos finais, eles têm professor que passa uma aula apenas, passa a semana todinha dando uma aula por dia. Então, esses professores, eles precisam pensar nisso em rotações, atividades menores, mais rápidas, ou poucas estações, aí dá certo. Ou
começar uma estação hoje, eu posso começar uma estação hoje, terminar amanhã, eu posso começar uma estação hoje e falar, cada dia nós vamos trabalhar uma estação diferente, se a atividade for mais complexa, se exige mais tempo do aluno. Então, eu posso começar, cada dia são 5 estações, cada dia vocês vão para uma estação diferente. Nada impede que a gente faça isso também, tá, gente? E outra coisa, Rose, não é necessariamente você ter que dar toda a aula ali. Você pode só iniciar a tua aula. Você pode ali montar até uma revisão. Nem sempre uma rotação por estação é para você dar um conteúdo, né? Você pode também trabalhar ali revisão. Por que não, pessoal? Sim, Trabalhar a revisão de uma sim. forma gostosa, né? Até porque a rotação, a gente tem que pensar assim, ó. Se for rotação para introdução de conteúdo, até que ponto esse meu aluno ele vai ter as habilidades necessárias para fazer aquilo que eu quero agora, se ele não teve nenhum contato com aquele conteúdo. Então, a gente precisa pensar muito bem. Pode ser que sejam atividades introdutórias? Pode. Agora, contanto que o aluno não tenha essa dependência tão grande, porque senão você não dá conta de orientar as estações. Entendeu? Então, a revisão é uma possibilidade. Um assunto que eles estão precisando de mais reforço é uma possibilidade. Até porque nem sempre uma turma com 33 alunos, 35 como a gente tem, nem sempre você pode dar assistência como você daria quando você está retomando o assunto, você está fazendo uma revisão no assunto, e você pode sentar com aquele grupo de 5 pessoas e fazer aquelas mediações pontuais, né? Então, ela serve para revisar, ela serve também para introduzir, mas é como eu estou falando, precisa ter muito cuidado, porque senão trava, então a rotação ela não anda. Dependendo do tipo de introdução, algum grupo pode travar de uma forma que pode chegar a atrapalhar o andamento da atividade, né? É isso aí. Outra possibilidade, gente, de rotação, que eu coloquei aqui, né, que está bem em voga também, seria o de educação financeira, né? Um trabalho com educação financeira, que é uma área que a gente ainda tem relativamente pouco material para se trabalhar. A BNCC exige que a gente faça esse trabalho interdisciplinar, mas aí, de toda forma, a gente precisa ter um preparo, embasamento para fazer esse trabalho, né? Eu pensei nessa possibilidade aí da rotação sobre a educação financeira, de trabalhar o seguinte: um grupo trabalharia um quadro dos sonhos, então estaria disponível para eles canetinhas, post-it, ou então até imagens, e eles iriam construir o quadro do sonho. Eles sonham em quê? Porque para a educação financeira é importante que a gente só consegue economizar, a gente só consegue lidar melhor com o dinheiro quando a gente geralmente tem um sonho e quer realizar aquele sonho, né? Então, uma forma de ajudar a gente a ter esse controle financeiro e uma relação assertiva com o dinheiro. Então, uma rotação, eles poderiam fazer um quadro dos sonhos, o que é que eu quero, o que é um brinquedo, é um jogo, é uma assinatura de um canal, o que é que eu quero, o que é meu sonho naquele momento, né? A estação online, né, que precisa ter, que é ensino híbrido, então ela teria um jogo no WordWall também. Inclusive, eu fiz até um de educação financeira recentemente para meus alunos. Mas tem outros já prontinhos lá, bem bacanas, tá? Então, eles iriam jogar um jogo que falasse sobre conhecimentos de educação financeira. A terceira estação, a terceira possibilidade aí, seria em educação financeira, seria preparar aqueles panfletinhos que a gente pega em supermercado, pedir que eles dêem nome a 2 supermercados, e a gente pega aquelas imagens, a gente coloca preços dentro da realidade. Se eles já estão sabendo números decimais, então eles já podem pegar um panfleto normal e fazer esse comparativo do jeito que o panfleto vem, de 2 supermercados diferentes ou 3. E nessa estação eles fariam um comparativo. Onde é que está mais vantajoso comprar determinados itens? Aqui nesse supermercado ou nesse? Então, aquele trabalho onde eles vão ver quanto é que custa a mercadoria através do panfleto e por que seria melhor aquele determinado supermercado. Porque ele economizaria lá, o que é que está de diferente
entre os dois. Outra possibilidade seria o jogo do necessário e supérfluo. Então, eles receberiam um quadro, né, que é um joguinho, e as imagens, o que é que a gente considera como necessário, o que é que a gente considera como supérfluo. Para isso, eles teriam também um textinho informativo sobre isso aí, tá? Antes de realizar o jogo. E a quinta possibilidade de estação para a educação financeira aí, que eu levantei, foi a leitura de uns livrinhos da Cicobi. Eu não sei se vocês já tiveram acesso, mas tem umas histórias curtas e muito interessantes sobre educação financeira para criança. Então, seria uma estação, seria a leitura desse livro, né? E lembrando que as estações, elas precisam ser totalmente independentes, então não pode ter uma dependência, eu não posso ter um pré-requisito de outra rotação para poder concluir uma atividade em outro grupo, não posso, tem que ser bem independente. Então, essa daí seria outra possibilidade, tá? Aí tem também, pessoal, em relação à literatura, né, que seria um grupo poderia trabalhar leitura de conto e discussão sobre aquele conto, responder algumas perguntas, criar um cartaz onde apresenta a estrutura de um conto. No caso, eu preparei um sobre conto popular. Então, o cartaz poderia ser poema, poderia ser outro gênero textual, né? Um cartaz onde eles construíssem, né? No caso, eles já estudaram sobre contos populares, já têm um conhecimento, eles não estão conhecendo conto nesse dia aí da estação, tá? Então, eles iriam colocar qual a estrutura de um conto popular, iriam construir um cartaz. Outra possibilidade seria o jogo de qual é o conto. Então, a gente prepara fragmentos ou falas de personagens e eles precisam dizer qual é o conto. A gente também prepara as faixinhas, né? Dizendo quais são os contos que a gente está trabalhando ali. Eles têm que saber, de acordo com o trecho, a que conto se refere. Lembrando que eles já precisam ter conhecimento desses contos. Isso foi preparado porque eles já tiveram contato com esses contos, entendeu? Esse jogo ele vai funcionar se o aluno conhecer os contos. Outra possibilidade dessa estação seria um Google Forms com interpretação de um conto, perguntas relacionadas à estrutura de contos, né? E a quinta seria ensinar pequenos trechos. Então, o aluno poderia, um trechinho, uma conversa, um diálogo curto entre dois personagens de um conto, eles fazerem uma encenação lá entre eles, criaram encenação para aquele conto, tá? A quarta possibilidade que eu trago aqui, gente, é a rotação para trabalhar com a tabuada, tá? Cálculo mental, a tabuada, que seria o quê? Um grupo poderia trabalhar o preenchimento da tábua de Pitágoras, né? Que é toda a tabuada da multiplicação, sem usar outro recurso, calculadora. Entre eles iriam fazendo esses cálculos e preenchendo a tábua de Pitágoras. Outra possibilidade, outro grupo, enquanto isso, trabalharia um jogo online, tem a tabuada do Dino, tem Kahoot, tem aplicativos que só de tabuada online. Então, eles iriam fazer, no caso, realizar esses joguinhos online, né? Seria a estação online. Outra rotação, né? Outro grupo iria trabalhar, por exemplo, a tabuada do 7. Então, cada estação trabalharia ou todas as tabuadas como a tábua de Pitágoras, ou iria trabalhar algumas que eles estão ainda com dificuldade. No meu caso, eu escolhi a 6, a 7, a 8 e a 9. Tá, gente? O joguinho online seria com a 6, a tabuada do 6. A tabuada do 7 seriam questões relacionadas a esses jogos de maneira individual, então, uma atividade digitalizada, para eles resolverem de forma individual. Outra tabuada, a gente poderia fazer um mini bingo, então, o aluno 7 vezes 4, quem tem lá um resultado, vai lá e marca, tá? Seria um mini bingo da multiplicação. E outra seria uma trilha, por exemplo, da tabuada do 9, onde, quando ele joga o dado, aonde cair lá a operação, 4 vezes 5, o aluno precisa responder. Se não responder, volta uma casa, volta 2 casas, se não responder de maneira correta, né? E a última dica aqui, no caso de rotação, de possibilidade de rotação, seria um trabalho sobre o meio ambiente, né? Seria de ciências ou também voltada à geografia. Como seria
como poderia ser. Também eu elaborei com 5 grupos, tá? Que vão rotacionar. E o primeiro grupo seria fazer a leitura de um texto informativo sobre coleta seletiva, como fazer, quais as cores da lixeira, da coleta seletiva, qual tipo de lixo deve ir para cada lixeira, né? O segundo grupo é encontre o erro, então a gente apresenta algumas situações que não são corretas em relação aos cuidados com o meio ambiente, a preservação dos recursos naturais, e eles vão identificando e vão listando numa folhinha o que é que não está legal e qual a solução para aquele problema. A terceira rotação, terceiro grupo, né, ficaria com a produção textual. O que é que as crianças podem fazer para reduzir o lixo do mundo? Então, qual é a minha participação? O que é que eu posso fazer para resolver esse problema? Fazer escolhas conscientes, escolher um lanche saudável para trazer para a escola é uma forma de reduzir o lixo? Porque quanto mais saudável, menos plástico, menos embalagens. Então, eles precisam fazer uma listinha do que eles podem fazer. E aí, retomando aqui, é preciso, por exemplo, para criar essa lista, que eles tenham um repertório, que tenha sido trabalhado com eles questões e discussões dessa natureza, tá? A quarta estação, no caso, seria um jogo, pode ser no Urduol também, sobre os 3 R's. Tem muitos jogos lá bacanas, onde a gente disponibilizaria os links, pode ser na sala Google ou em outro lugar, e eles clicam e vão praticar esses jogos, tá? Tem muitos jogos bacanas lá. A quinta estação seria uma atividade sobre resíduos sólidos no Google Formulário. Seria uma possibilidade, né? Tipo um questionáriozinho, alguma atividade nesse sentido. Pessoal, alguma colocação, alguma dúvida em relação a essas possibilidades que eu acabei de apresentar? Alguém quer falar? O Alexandre, a Silmara, a Rosa, o Orlando? Podem falar, gente. Me dê um feedback aí, eu estou falando rápido, vocês estão entendendo? Não, tá ótimo, Rose. Você está dando muita ideia, eu acho que eles estão anotando. É isso que eu ia falar agora. Eu acho que eles estão anotando, viu? Porque é muita ideia, é muita coisa boa, assim. Oi, Rose, boa noite. Oi, André, boa noite. Karina, boa noite. Eu estou gostando muito, muito mesmo. Rotação por estações, acho que é uma das metodologias que eu mais gosto, assim, né? E dá para atingir bastante os alunos com as habilidades que todos eles têm, né? Porque um tem mais habilidade para escrever, outro para ler, outro... Enfim, e é legal esse trabalho em equipe, né, que eles fazem. E o legal da rotação, né, Rose, é quando a gente não tem a possibilidade de ter muito aparelho eletrônico, por exemplo. Os professores reclamam muito de não ter internet. Então, você pode colocar, de repente, uma estação que tenha internet com um único celular ali, né? É uma oportunidade de eles estarem fazendo, né? Você pode pôr o seu próprio celular ali, mas que eles estejam em contato ali com a internet também, né? A gente não abrange todo mundo, mas pelo menos naquela estação a gente tem a tecnologia ali, né? Ela é legal. Perfeita a sua colocação, é isso mesmo. Então, se você tem um aparelho, se você dispõe de um aparelho para aquela rotação, para aquele grupo, dá para trabalhar, sim, de forma colaborativa, todo mundo trabalhando com um aparelho. Perfeita a sua colocação, isso mesmo. Mais alguém, pessoal, algum questionamento? E uma coisa que eu achei legal, que eu nunca trabalhei, mas eu vou já levar para a escola essa ideia, é trabalhar a rotação com a interdisciplinaridade, né? Trabalhar em cada estação uma disciplina. Muito legal, né, isso? Sim, Gostei dessa ideia. Fazer um convite aos colegas, né? No meu caso, eu abordei os colegas, falei dessa possibilidade da gente trabalhar dessa forma, pedir ideias, como a gente pode fazer. Então, os colegas elaboraram, cada um na sua área. Eu pensei também em algumas formas e falei para eles o que é que eu pensei, de acordo com o que eles estavam dando também, né? E aí eles toparam e elaboraram situações e foi bem bacana. Rose, essa ideia você propôs um tema só, mas que todo mundo falasse desse único tema, em todas as estações, é isso? Você está falando de quê? Das disciplinas, em cada estação uma disciplina, não? Não, no caso, nesse caso aí, não foi interdisciplinar.
Nesse caso aí, foram habilidades que eles estavam trabalhando, a gente estava num processo, inclusive, também de avaliação, e foram habilidades que a gente precisava trabalhar com eles, mas não foi interdisciplinar. A interdisciplinar, eu ainda estou tentando desenhar, ela é mais complexa um pouco, né? É muito legal. É, É uma ideia mas é o bacana. nosso próximo passo. É, muito legal. Prontinho, vamos lá, né? E alguém está querendo falar aí? E eu, Pode falar. quando entramos nessa parte da Inter, né, eu vejo que nós, professores, eu sou professor de ciências, então eu fiz uma rotação que eu estava trabalhando o conteúdo sensação térmica. Então, aquele exemplo que tu colocou ali antes eu coloquei um mapa do Brasil e eu sorteei as siglas dos estados e eles tinham que pintar os estados que o grupo foi sorteado. Tá? Então, eu trabalhei dessa forma. E a rotação, daí eu coloquei uma interpretação de texto, peguei algumas reportagens sobre temperatura, né? E coloquei mais uma com a tecnologia, que, de acordo com os estados que eles tinham pego ali no sorteio, eles tinham que procurar no Google a temperatura que estava no momento na capital lá do estado deles, que eles pegaram, a velocidade do vento, a umidade relativa do ar, e eu coloquei para eles uma tabelinha que eles tinham que fazer a ligação com essa temperatura, com essa umidade, para achar a sensação térmica que estava na capital. Né? Então, eu acho que nós, professores, está faltando isso, Rose, que está falando, que é difícil nós, por exemplo, colocar em uma aula, colocar os 3 ou 4 professores de disciplinas diferentes na mesma aula, na mesma rotação. Ó. Isso. Tá? Tem que ter um planejamento, porque nós precisamos que as outras turmas trabalhem. Isso mesmo. Tem que ter um pessoal que fique trabalhando no teu lugar lá, né? Ou planejar, como tu está falando ali, ó, em novembro, em outubro, eu quero fazer um trabalho assim, 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 vamos organizar quem pode ficar, o que ele vai fazer. Né? Mas eu acho que nós, sozinhos dentro da sala, nós fizemos essa interdisciplinariedade. Né? E é uma dificuldade, é uma barreira que nós temos que vencer. É verdade. Né? É verdade. É perfeito, viu? Perfeito o que você falou, sua fala. Foi, primeiro que, perfeito, assim, você trouxe uma possibilidade também interessante, né, interdisciplinar, como eu falei, que é a mais, eu considero a mais difícil exatamente por isso aí, né? Pela logística e porque precisa ter pessoas disponíveis para isso, precisa-se de um tempo para isso, né? Muito boa sua colocação, adorei suas ideias, viu? E às vezes, né, Rose, desculpa, Alexandre também, às vezes o próprio aluno reconhece isso, né? Porque o que a gente está dando, ele fala, pô, já vi isso em geografia, o professor falou sobre isso. Né? Principalmente quando entra a lei em escala. Ah, o professor acabou de falar disso, né? Então, às vezes, a gente mesmo, dentro da escola, não sabe que outro professor, às vezes, está aplicando. É verdade. A gente pode utilizar isso, né? A minha coordenadora fez um trabalho, final do ano passado, no 4º bimestre, nós trabalhamos. Ela quis forçar, né, a gente ali a enxergar isso, que os professores podiam se conversar, mas a gente não fez em forma de rotação, a gente fez uma avaliação mesmo. Então, a gente pegou aquele filme Perdido em Marte, e aí os alunos tinham que ver esse filme em casa antes, e de lá eu tinha que pegar uma questão ou duas de matemática, o que eu estava trabalhando, puxar desse filme. E assim como geografia, história, e olha, e deu uma coisa bacana, viu? Porque nesse único filme a gente puxou quase que todas as matérias ali, foi muito legal. Muito bom, muito bom. Maricélia quer falar. Sou eu. Pode falar, Marcela. Sou professora de inglês aqui de Manaus e eu estou adorando tudo isso que vocês estão falando. Eu tentei, fiz e consegui fazer uma rotação aqui nas aulas de língua inglesa, e como você falou, a gente consegue, né, fazer essa interdisciplinar, né, com as outras disciplinas. No meu caso, como eu já trabalho inglês, então eu trabalho o vocabulário, trabalho, se for, por exemplo, um vocabulário sobre estações do ano, trabalho ciências, faço também, né, a leitura de texto, então estou trabalhando a língua portuguesa com a língua inglesa, então a minha dificuldade é levar isso para a escola com os meus colegas,
né? Como a colega falou, tem que ter um planejamento, tem que ter todo um preparo. Uma Eles disponibilidade muitas vezes também, né? metodologia. Oi? O professor querer, né? Os colegas quererem também, a Querer. gente sabe que Eu enfrenta vi no isso. dia que eu fiz, a professora de língua portuguesa ficou, mas que lindo, que maravilhoso. Aí eu disse, bora fazer uma junta? Ela, mas eu não sei. Então, eu puxei, né, para ver se ela ia fazer junto comigo. E a gente está planejando fazer uma dessa forma, em língua inglesa e língua portuguesa. Espero que dê certo. E o ensino de língua inglesa, né, atualmente, ele favorece muito essa questão de trazer a interdisciplinaridade, né? Que não trazer a gramática nua e crua, então traz sempre conhecimentos de diversas áreas, né? Aí isso aí também ajuda, não é isso? Todas essas palmas, Rose, são aí para Alexandre e Marcineia, né? Marcleia. Isso. Pessoal, essa dificuldade a gente também apresenta, a gente também passa por isso, não tem jeito, não tem jeito. É trabalho de formiguinha, vai lá e faz. Deu errado? Gente, nunca dá nada errado com o professor. O professor é o famoso MacGyver. É verdade Né? pura. Você planejou um negócio, não deu certo, lá não ligou, faltou extensão. E, gente, senta aqui no chão agora, vamos todo mundo fazer um negócio diferente. Pronto. Eu falo para os meus alunos que professor não é, ele comete equívocos, né? E aí a gente vai enganando aí, engabelando os outros. É verdade. E assim também, muitas vezes a gente tem uma barreira em relação à mudança mesmo, né? A sair da nossa zona de conforto. Eu acho que a própria educação, É difícil. ela tem passado por uma mudança muito grande, especialmente depois da pandemia, né? Sim. Porque existe muita resistência ainda da nossa categoria, muitas vezes. Existem uns problemas que não que estão inerentes a gente, não tem a ver com a nossa prática, a própria estrutura da nossa profissão, mas existe também aquele nosso bloqueio, aquele medo de tentar, aquele medo de fazer, né? De, vai dar errado, e a gente precisa enfrentar isso aí e ir longe, lutar por melhorias da nossa categoria, claro, mas também o que tiver ao nosso alcance, o que deve ser, o que é bom para o aluno, o que é bom para a nossa prática, também a gente deve fazer, né? Mesmo diante de todas as dificuldades. Perfeito. E aí, gente, a Lília Bacic, para finalizar, ela traz uma lista de verificação, né, no livro dela, sobre ensino híbrido, que eu acho bem interessante, porque quando a gente desenha uma aula, quando a gente prepara, planeja uma aula, é como se fosse uma checklistzinha isso aqui. A gente precisa verificar se essa aula de ensino híbrido, essa aula de rotação por estações, ela está cumprindo o papel de que ela se propõe, né? A que ela se propõe. Então, assim, tem uma lista de verificação que ela traz no livro, que eu coloquei aqui para vocês, que eu acho bem interessante. Então, eu fiz minha aula, preparei minha aula. O que é que eu devo verificar? Eu devo verificar qual é a estação que possui uma ferramenta online. Se é ensino híbrido, eu vou precisar de ter pelo menos uma estação com ensino online, né? Alguma ferramenta digital. Então, eu verifico isso. Alguma atividade minha foi elaborada através de ensino, com a ferramenta online? Outra coisa, os objetivos de aprendizagem das estações estão de acordo com o objetivo da aula? Então, meu objetivo era dar uma retomada, eles melhorarem nas 4 operações. As estações têm atividades baseadas nisso, né? Que trabalham essas habilidades. Outra pergunta também que a gente deve fazer, né, ao planejar uma aula de rotação por estações os alunos trabalham individualmente e em grupos. Então, a rotação ela vai precisar ter atividades onde eles trabalham em grupo, mas também atividades que eles possam fazer de maneira individual. A disposição das carteiras foi alterada, então, a gente, quando vai fazer esse tipo de metodologia, geralmente é inevitável, a gente vai modificar, né, a sala. Como é que a gente vai modificar, de qual forma, né? Está de acordo com a aula que a gente quer, com as atividades das rotações. A disposição das carteiras foi alterada. Cada estação é independente da outra, então preciso ter isso claro também. Como a gente falou antes, né? Uma estação não pode ter dependência da outra, então elas precisam ser independentes.
E, por fim, qual material o professor deve preparar previamente? Ter isso muito bem organizado, porque não só para rotação por estações, mas qualquer aula que a gente planeja, né? Ter isso organizado, ter isso em mãos. Não dá para a gente começar a fazer um trabalho desse procurando a folha no armário, não sei de onde, indo na coordenação pedir material, então não tá, a gente precisa iniciar a aula com esse material previamente organizado. E por fim, né, eu trago essa frase aqui de George Clemencial que diz: a vida é uma oportunidade de ousar. Então, a gente precisa ousar, a gente precisa sair da zona de conforto, a gente precisa experimentar. Vai ter hora que vai dar errado e tá tudo bem. E é isso aí. A gente tem se reinventado. Eu considero os professores brasileiros são muito guerreiros. Então, a gente tem feito tanta coisa, né? Tanta coisa bacana. E a gente tem errado também. E se levantar, e ser erguido, né? E é isso aí. Eu espero de coração que eu tenha atendido, gente. É o propósito de descomplicar, de trazer possibilidades, tá? Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Espero que vocês respondam ao formulário. Marina colocou o formulário já aí, o link? Ou eu coloco? Ainda não, Rose. Posso colocar, né? Ó, E ouvir vocês, né? No caso, as observações, a impressão de vocês. tá aí. Pessoal, não vou ler, não, nem Marina. Abram aí o microfone. Vamos embora. Se não quiser, tudo bem, não tem problema. Isso aí vai ser colocado no grupo do Prof. Ajuda Prof, né? No canal do Prof. Ajuda Prof. Mas podem aí abrir o microfone. Quem não quiser, aí eu faço a leitura aqui, tá bom? Vamos lá. Sem vergonha. Professor não tem vergonha, gente. Ó, vamos lá. Boa noite. Boa noite. Então, eu sou a Elinete, de Brasília. E, assim, eu estou apaixonada, primeiramente, dar parabéns para vocês, meninas, desse grupo, né, que eu entrei semana passada, que a Dani postou lá no grupo do Felipe. Gente, estou apaixonada por esse grupo, viu? Parabéns pela dedicação, parabéns pelas pessoas que contribuem aí no grupo, e também parabenizar a Rose. E, assim, eu não conhecia essa metodologia. Eu sou professora de matemática e de física do ensino médio, mas não conhecia essa metodologia e fiquei encantada. Já fazia alguma coisa parecida em sala de aula, mas não, né, assim, sabendo que isso já existia. E, assim, Rose, você está no grupo, tá? Tô. Ah, mulher, pois eu vou sugar. Mulher, pode ter certeza, viu? Gente, que eu estou esse ano com turma do terceiro ano, aí pensa, né? Terceiro ano do ensino médio é uma dificuldade para eles por causa de Enem, IDEB, né? E assim eu vou apresentar para eles essa metodologia e vou postar no grupo e vou dar um retorno para vocês, viu? Mas quero parabenizá-la, viu, Rose? Muito Obrigada, bom muito suas obrigada. explicações, suas explanações, e amei. Estou apaixonada, viu? Obrigada, boa noite. Muito bom ouvir isso. E, Elinete, você vai ver daqui a pouco, como você trabalha com os maiores, no quinto ano eu já vejo isso. Daqui a pouco, quando você propor, né? Hoje é aula assim, eles já vão sozinhos, não é, Rose? Não é isso, pessoal? Já vai, já se coloca no lugar, isso. E aí você só fica olhando, só falta pegar o jornal, igual os nossos professores, e começar a ler o jornal lá, físico. E é engraçado que os que se desorientam, os próprios colegas ajudam. Não, é ali. E eu trabalho, né, com rotação, aí como eu chamei a nomenclatura certa, né, com rotação, aí eu falo, rotacionou, aí eles fazem uma festa, aí rotacionam. Então, vira uma festa, e depois eles rotacionam bem direitinho, gente, é muito bacana. Isso aí é com a prática, né, vai fazendo e vai dando certo. E tira também o aluno da zona de conforto, né? Muita amizade, não sei o quê. Não, ele tem que se virar ali. Eita, gente, tem que estudar. Porque eu fui muito mal naquela estação.
E se a gente Vamos for pensar, se a gente for pensar direitinho, Marina, olha só, o aluno da gente tem tanta dificuldade de estar sentado hoje. É tão difícil você dar uma aula. E ó, outro dia eu estava analisando isso na reunião de professores. Eu digo, olha, os professores têm dificuldade de passar 1 hora sentado. Imagina eles, 4, 5 horas sentados numa cadeira. O rotação por estação, ele termina trabalhando a sinestesia do aluno, né? Então, ele sai do lugar para rotacionar, é como se ele dissesse, pronto, eu dei uma levantada, aliviei e sentei de novo. Eu sinto isso quando eu trabalho com eles em rotação. Elinete, pode falar, Elinete. Acho que a Elinete já falou, Marina. Agora é já falei. Alexandre. Oi. Você não baixar a mão, a gente pensa que... Eu vou baixar a mão aqui, desculpa. Aqui. Eu quero agradecer a oportunidade, né, por conhecer vocês, né, e saber que é uma das metodologias, né, que está crescendo, acho, dentro da educação, né? Então, eu vejo que é uma das metodologias mais fáceis de se aplicar, desde a educação infantil até o ensino médio, né? Porque você como professor, introduzir uma metodologia dessas, que eu conheci as metodologias ativas na pandemia, então eu fiquei 2 anos ali lendo, aproveitando, né, ali que eu fui conhecer. Então, na realidade, é o primeiro ano que nós estamos voltando ao normal, né, nas nossas escolas, e podendo aplicar isso. Eu, pelo menos, né, eu comecei agora. Então, eu vejo que é uma metodologia que o professor tem um controle dentro da sala de aula. Seria diferente se fosse um laboratório rotacional, né, com espaço, teria que ter mais professores, né, ou o ensino híbrido também, que às vezes nós temos uma sala de aula invertida, que nós temos o aluno que tem a tecnologia em casa, avançado, o outro não tem, sabe? Então, ali dentro da sala de aula, a rotação, você tem um aparelho tecnológico, como tu falaste, um aparelho chega para o grupo inteiro. Não precisa um para cada aluno. Então, o professor mesmo pode emprestar o celular, um computador que a escola tenha, um celular que o aluno tenha. Eu vejo que é uma das metodologias mais fáceis para começar a mudar a forma tradicional de dar aula. É verdade. Né? E não há necessidade, no meu ponto de vista, do professor se apavorar e falar assim, eu tenho que fazer uma a cada 15 dias, né? Eu vejo fazendo um trabalho por mês, um a cada 2 meses, introduzindo um a cada trimestre, né? Como a professora falou, ela fez o trabalho de inglês, de português gostou, né? Na próxima reunião pedagógica, por que a coordenação não chama a professora, mostra teu trabalho para nós, como é que tu fez? Né? Para nós fazer aquela interdisciplinariedade. Semana que vem vai ser a semana da rotação por estações. Seria uma coisa legal. Né? E eu também, eu vejo que, eu não sei, né? Não tem muitos livros falando só sobre rotação. Né? Tem não, é verdade. Eu acho dificuldade a bibliografia de achar. Né? A gente se verdade. baseia aí em Moran, Basic, né? É isso que a gente se baseia. Você está no Prof. Ajuda Prof? Oi? Você está no grupo Prof. Ajuda Prof? Não. Se você jogar esse questionamento lá, vai vir uma enxurrada de nomes de livros para você. Mas, claro, como é uma metodologia nova, que a gente está... Não é nem nova, né, Rose? Sim, A gente já fazia isso, só que, como a colega falou, não sabia que teria toda essa robustez aí no seu planejamento. Então, a Marina vai colocar aqui o link, e aí você continua a tua fala, desculpa. Não, eu era isso, só isso. Eu acho dificuldade nessa parte de bibliografia, né? E outra coisa, Alexandre, a minha filha, eu estava conversando com ela hoje, Rose, e, pessoal, já vão começar as provas dela. E ela está no 9º ano, e a escola onde eu trabalho e que ela estuda está fazendo como se fossem as provas do Enem. Claro que não, um dia, 6, 8. Mas na primeira semana de provas, ela vai fazer matemática, língua portuguesa com produção textual e geografia. Né? Vai ser um dia, 3 horas, essas 4 provas. Na outra semana, mais 4 disciplinas. De início, eles ficaram, né, chateados, nervosíssimos, mas já estão levando, tá boa, porque ano que vem já é ensino médio, já é essa vibe
de tanta disciplina por tantas horas, e isso já vai entrando na corrente sanguínea. Na hora de fazer a prova, isso não é problema, né? E a gente resolve isso numa rotação. Aí, por estações. Por aí vai, né? Ou estações por rotação, antes que Rose me corrija. E uma coisa Obrigado. interessante da rotação por estações também é que a gente consegue, em pouco tempo, trabalhar várias metodologias, né? Vários estilos de aprendizagem, então, e termina atendendo os diversos estilos de aprendizagem. Às vezes um aluno ele tem mais habilidade com a escrita, o outro tem mais outro tipo de habilidade, então com outra coisa. Então, termina que a gente vai aderindo a vários estilos, né, de aprendizagem, atendendo melhor eles. E deixando a aula do jeito que eles gostam, né, Rose? Exatamente. Animada. Aula animada. Isso mesmo, tem que ser, a gente tem que passar essa motivação, o prazer, o gosto pelo conhecimento, a gente tem que passar para eles, porque se a gente não passa isso, essa impressão, que a nossa figura é muito importante para eles, né? Já pensou se eu for fazer uma rotação toda desanimada, uma rotação desanimada, ou qualquer outro assunto que eu for ministrar, eu não chegar animada com aquele conhecimento, como é que eu vou? Que, para mim, a habilidade mais importante que um professor pode ensinar a um aluno é o amor ao conhecimento. É como é bom aprender, como é bom sair dessa situação de que eu não sabia, eu tinha dificuldade, agora eu estou dominando, agora eu consigo, eu sou capaz, né? E conhecer e aprender é bom. Então, assim, é muito importante a nossa figura, para que eles aceitem a metodologia e para que eles passem a amar o conhecimento. E o principal, Rose, levar para casa a alegria de uma aula com uma metodologia que pai e mãe ainda teimam em falar. No meu tempo foi no seu Se tempo. no meu tempo tivesse isso. Oh, meu Deus, como eu não levaria tanta Eu bronca já da minha gostava de professora? estudar nesse tempo, é que eu ia gostar de estudar. A gente tem duas vertentes aí, né? Tanto a metodologia, como, por exemplo, a invertida, ela pode causar uma certa repulsa na família, é preciso que se trabalhe muito bem culturalmente, né? Se muda essa cultura da escola, como também tem pais que dizem, como é bacana, como é legal, no meu tempo isso aqui não tinha. Aí a gente tem essas duas questões. Mas seja qualquer nova metodologia, ela mexe com a cultura da escola, ela mexe com a cultura das pessoas que estão inseridas ali, e ela precisa ser bem trabalhada também com as famílias, para que elas entendam e aceitem. E aceitem, porque, olha, outro dia a gente estava discutindo a questão do livro didático, né? Às vezes a gente está com uma metodologia muito interessante, uma metodologia ativa, mas a gente tem um cumprimento do livro didático, porque ainda existe isso aqui no Brasil, né? Então, principalmente nas escolas particulares, isso é muito claro. E é caro, né, Rose? O pai cobra isso, o pai diz que o livro é caro, ele cobra o cumprimento dele de cabo a rabo. Eu não sou defensora que se deixe de trabalhar conteúdos, jamais. Eu sou defensora que se trabalhe sim os conteúdos. Mas que melhore os livros, gente. Agora vocês entendem que a partir do momento que eu vou elaborar uma metodologia ativa, uma metodologia diferenciada, eu vou precisar de um tempo e que isso depois vai ser cobrado de mim, por exemplo, se eu deixei de realizar alguma atividade no livro, ainda existe essa realidade e muito, muito forte. Então, assim, não que a gente não vai deixar de trabalhar alguma coisa do livro, mas eu vou dar um novo formato, eu vou trabalhar de uma maneira diferenciada, eu vou utilizar metodologias ativas, mas se culturalmente a família tiver inserida nessa nova metodologia, ela vai entender, essa atividade aqui, página tal a tal, ela foi substituída por uma metodologia melhor para o meu filho. Então, eu não preciso cobrar esse livro aqui de cabo a rabo, porque eu sei que isso foi dado, só que utilizando outra forma de dar, que não seja o livro didático, né? Voltando, sou defensora do livro didático, acho que nenhum conteúdo deve ficar para trás, a gente precisa sim. Eu só acho que a gente precisa trabalhar isso nas escolas, de que eu posso sim substituir,
algumas atividades, porque eu elaborei com o mesmo assunto atividades voltadas a metodologias ativas, que vai trazer um benefício muito maior ao meu aluno, né? Eu só digo a você, só completando, melhorar o livro didático. O problema do livro didático, muita teoria sem prática, porque hoje tem que ter prática, gente. O aluno aprende mais com a prática. Então, se ele trouxesse mais isso, essas metodologias dentro do livro, fizesse, a gente estava... O professor é maravilhoso. Porque tem conteúdos que é fácil, mas no livro não é, gente. O aluno vai se... O aluno não é legal, entendeu? Não é difícil aquele conteúdo. Mas eles botam de uma maneira tão difícil que não vai facilitar para o nosso aluno. Aí a gente tem que explicar de outra maneira, de outro jeito para eles, né? Eu acho que todo mundo está nesse... É porque, na verdade, Marina, não tem significado, né? O papel do professor, ele é interessante, pessoal. O nosso papel é fundamental porque nós damos significado ao livro. Nós mostramos para os alunos o significado daquele conteúdo na prática, na sua vida. Onde ele vai utilizar, como ele vai precisar. Claro, tem coisas que a gente não sabe por que a gente aprendeu. E, assim, o Mara está aqui, né? Não posso falar, não. Senão, onde é que a gente vai botar aí o delta igual a b ao quadrado menos 4ac? Né? Mas vamos embora, já falei. Pessoal, estou mexendo com o Simara, que é de matemática, tá? Arroz também, viu? Arroz também. Ih, Rose! A Marina também. Foi mal, tô brincando. Amo matemática. Não, amo mesmo. Eu sou mais de exatas do que humanas, apesar de estar trabalhando com humanas, né? Assim como tem coisa em história, pessoal, que é muito abstrato para o meu aluno de 5º ano saber que as pirâmides foram construídas para guardar os tesouros dos faraós, para guardar o corpo dos faraós. Gente, alô! Por que a gente não está falando de Brasil? Mas vamos embora, isso é coisa para outra mentoria. E é mudança muito estrutural, né? Mudança no currículo. Nós temos um currículo muito robusto também no Brasil, né? É muito complexo. Sim, sim, sim. Então é isso, pessoal. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Então, ó, semana que vem a gente tem outro encontro marcado, sempre às sextas, tá, pessoal? Rose já é nossa, já está lá no nosso grupo, não tem já jeito. Estou marcando outra mentoria. Né, Jane? Jane estava aí, ó, em trânsito, chegou já ficou ali fora, ó. Já. Tá vendo, Rose? Amei. Não foi eu que me apaixonei por você, não, tá vendo? É Jane Yara. Espero ter colaborado com vocês, pessoal. Muita coisa, muita coisa. Para mim foi muito bom a experiência, porque foi a minha primeira, né? Eita! Primeira live. Ela estava nervosa aqui para nós. Muito. Não conta, Marina, não conta, não conta. Eu já fiquei, a Andréa já ficou. Isso é normal, E assim também, né? Eu não só ensinei, eu não só trouxe, não só colaborei, né, com vocês, mas eu aprendi muito. Muito legal isso, minha amiga. Ó, o pessoal está pedindo aqui tuas redes sociais, hein? Manda aqui, Rose. Vai fazer agora que eu vou botar ela para fazer. Eu não tenho a profissional ainda, não. É um projeto que eu fiquei meio que, sabe? Mas Marina está me impulsionando aí para fazer. Ah, minha amiga, se misturou, já era. Agora vamos embora. Foguete não tem ré, não, ele só explode. Oh! Mas aí ele dá o Bora Prof já tem live marcada no canal dela, viu? Já, vamos embora, vamos para lá. Olha aí, tá vendo aí? Oi, pessoal. Pois boa noite, muito obrigada por tudo, obrigada pela presença. Não deixem de escrever, de preencher o formulário, por favor. Mari? De novo. Tá? Já botei. E é isso. É isso, um abraço e boa noite. Hoje só fica aqui um instantinho, tá? Tá. Alexandre, um prazerzão, meu amigo. Já entrou no grupo do Prof. Ajuda Prof? Eu achei o YouTube ali. Tá, mas o grupo do WhatsApp, cadê, Mari? Não, esse eu não. Deixa eu pegar aqui, pessoal. Deixa eu pegar aqui que a Mari já botou. Já, mas bota de novo. Hoje fica aí só um instantinho, tá? Tá, tudo bem. Deixa eu tentar achar aqui, peraí. Aquele é do YouTube ali que eu achei. Isso. Deixa eu só achar aqui o que eu... Ah, tá aqui. Não. Mari, vê se você acha aí mais rápido que eu. Peraí.
Esse é do Docs. Não dá para colocar a do Docs. É que eu fechei. Não, Mas do qualquer Forms coisa, coloca dela. no grupo do Porvir lá que eu já entro. Lá, não tem Não, problema. é o dela. O da Cadê aqui do Rose, para próprio? vocês responderem, gente. Já estou aqui. Já estou pegando, Mari. Tá? Já. O Consegui último achar aqui. é o Forms para vocês preencherem, viu? Para ela ter um retorno, para ela mandar material. Quem mandar para ela fazer, ela manda um material legal. Certo? E, pessoal, olha só. Quem quiser fazer mentoria, live, fiquem à vontade. Alexandre, Oi. bora para uma Vamos? mentoria? Bora? Ah, Ué, Olha aí a Rose. Rose, como foi a sua primeira mentoria? Ei, Pergunta a ela. olha a responsabilidade. Alexandra aí estudando mestrado com assunto. Quando ele falou, eu quase que falo que eu vou embora. não. Vendo? Mas foi muito bom, eu gostei demais. Gostei Eu fiz uma live para uma cidade de perto de Porto Alegre, que é do nosso grupo de pesquisa da URGS, que eu trabalhei o Team-Based Learner online, o TBL online, né? Eu apliquei também em sala de aula, o TBL com a raspadinha também. Eu fiz a raspadinha, né, com a tinta guache, tudo com os alunos, né? E eu achei o TBL online. Só que Olha, eu não sabia, Olane. Eu já fiz muito TBL, eu gosto muito do TBL. tem o TBL, só que no site eu não consigo colocar figuras. Ele aceita as questões, né? Daí, qual que foi a minha ideia? O que eu fiz? Eu xeroquei as figuras e dei a folhinha para cada um. Questão 3 é essa figura, questão 4 é essa figura, eu fiz isso. Né? Porque o questionário não aceita figura. será que eu acho, Alexandre, que você resolveria isso utilizando a plataforma Quizzes? Quizzes eu uso bastante também. Quando tu Você já falou viu que agora ali, eu tem já... lendo o QR Code? Você não precisa de online, você não precisa estar online. Você pode fazer com o QR Code. É muito legal. Ela é trainer do quiz, Andréa. Embaixadora do Campa. A gente vai empurrando, empurra daqui, faz aqui, cutuca ali. Vou tirar dúvidas, viu, André? Tudo para ajudar vocês e me ajudar, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe, né? Minha coordenadora sempre diz que eu vim do menos um na tecnologia digital. Vou me dedicar mais ao quizzes agora. Tem um suporte por trás aí, agora que eu sei. Isso aí. Eu vou ter que sair, tá? Vai dar, muito obrigado. Prazer, grande abraço. Tchau, pessoal. Grande abraço. Beijo.